Eu nunca pensei que o silêncio pudesse doer tanto, até ele se tornar a única língua que meu filho sabia usar para falar comigo. Meu nome é Rosa, e estou prestes a contar uma história que mudou tudo o que eu achava que sabia sobre maternidade, amor e os segredos que podem destruir uma família por dentro. Tudo começou numa terça-feira comum. O tipo de noite em que a maioria das mães estaria reclamando que seus filhos adolescentes fazem barulho demais, pedem dinheiro o tempo todo, estão presentes até demais. Mas eu teria dado qualquer coisa para que o Lucas batesse uma porta, discutisse comigo sobre o horário de chegar em casa ou até mesmo me pedisse dinheiro. Em vez disso, eu recebia o silêncio. O tipo de silêncio que parece um muro entre você e a pessoa que você mais ama neste mundo. Lembro-me de estar na nossa cozinha, mexendo uma panela com a canja preferida dele. A mesma receita que minha mãe me ensinou quando eu mal tinha 20 anos e era recém-casada. O vapor subia da panela, carregando o aroma de lar, de conforto, de todas as refeições que eu preparei com amor ao longo dos anos. Mas a casa parecia vazia, apesar de Lucas estar lá em cima, no quarto dele. Já fazia meses que a casa parecia vazia, desde que ele fez 16 anos, e algo dentro dele mudou da noite para o dia. A porta do porão estava fechada ao meu lado, como esteve todos os dias nos últimos 3 anos. Nós nunca mais descíamos lá. Não desde que o Davi morreu. A oficina do meu marido ainda estava exatamente como ele a deixou. Suas ferramentas penduradas em painéis perfurados, seus projetos inacabados juntando poeira, sua caneca de café ainda sobre a bancada, com uma mancha redonda marcada na madeira. Eu não suportava mexer em nada. Parecia que eu estaria apagando os últimos vestígios dele de nossas vidas. Lucas adorava aquele porão quando era pequeno. Ele seguia o pai para lá todo fim de semana, entregando-lhe parafusos e fazendo 1000 perguntas sobre tudo o que Davi estava construindo. O som das risadas dele subia pelo assoalho, enchendo nossa casa com o tipo de alegria que te faz acreditar que tudo será sempre perfeito. Mas depois do acidente, depois que perdemos o Davi tão de repente, Lucas nunca mais pediu para descer. E, sinceramente, eu também não. Aquela noite foi diferente, no entanto. Enquanto eu colocava a canja numa tigela, planejando levá-la para o Lucas, que mais uma vez não tinha descido para jantar, ouvi algo que não ouvia há anos. Passos na escada do porão, passos lentos e deliberados que faziam a madeira velha ranger, num ritmo que eu lembrava de tempos mais felizes. Meu coração parou. Por um instante, naquele espaço entre a lógica e a esperança desesperada, pensei que talvez Davi tivesse voltado para casa. Talvez tudo isso tivesse sido um pesadelo terrível, e meu marido estivesse lá embaixo, trabalhando em um de seus projetos, prestes a subir e perguntar o que cheirava tão bem na cozinha. Mas então a realidade me atingiu em cheio. Davi não ia voltar para casa. Davi nunca mais voltaria para casa. O que significava que outra pessoa estava no nosso porão. Coloquei a tigela de canja na mesa com as mãos trêmulas, minha mente correndo por todas as possibilidades. Alguém teria invadido? Mas nossas portas estavam trancadas, nossas janelas seguras. O porão só tinha uma entrada, pela nossa cozinha. E eu estive ali na última hora. Ninguém poderia ter passado por mim, a menos que já estivesse lá embaixo. Os passos pararam, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador do que o som. Forcei meus ouvidos, encostando a orelha na porta do porão, mas não ouvi nada além da batida rápida do meu próprio coração e do borbulhar suave da canja no fogão atrás de mim. Foi quando ouvi a porta do quarto de Lucas se abrir no andar de cima. Seus passos cruzaram o chão acima de mim, rápidos e urgentes, e então ele desceu a escada principal com uma energia que eu não via nele há meses. Ele entrou na cozinha de supetão, o rosto corado e os olhos arregalados com algo que parecia quase pânico. "Mãe", disse ele, a voz falhando um pouco, como acontecia quando era pequeno e tinha feito algo errado. "O que você está fazendo?" Apontei para a porta do porão, a confusão clara na minha voz. Eu ouvi alguém lá embaixo. Passos. "Tem alguém no porão, Lucas?" A mudança em sua expressão foi imediata e assustadora. A cor sumiu de seu rosto,
e ele se colocou entre mim e a porta do porão com um instinto de proteção que parecia nascido mais do medo do que do cuidado. Não! Disse ele rápido, rápido demais. Não, não tem ninguém lá embaixo. Você deve ter ouvido outra coisa. Talvez os canos assentando ou algo lá fora. Mas eu sabia o que tinha ouvido. E, mais importante, eu conhecia meu filho. Eu o criei desde bebê. O ensinei a andar, a falar e a andar de bicicleta. Eu cuidei de seus joelhos ralados. O ajudei com o dever de casa e o abracei quando ele chorou após a morte do pai. Eu sabia quando o Lucas estava mentindo para mim, mesmo quando eu desejava não saber. Lucas, eu disse gentilmente, estendendo a mão para ele como costumava fazer quando ele era pequeno e estava com medo. Você pode me contar qualquer coisa. Você sabe disso, não sabe? O que quer que esteja acontecendo, podemos resolver juntos. Ele recuou do meu toque e aquele simples movimento quebrou algo dentro do meu peito. Quando meu filho começou a se esquivar do meu amor? Quando me tornei alguém de quem ele precisava se esconder? Em vez de alguém em quem podia confiar? Não tem nada para resolver, mãe, disse ele, a voz firme agora, mas os olhos ainda carregando aquele medo estranho. Está tudo bem. Eu não quero que você desça lá. A escada é velha. Os degraus estão soltos. O pai sempre dizia que ia consertar, mas ele parou, incapaz de terminar a frase que reconheceria que seu pai se fora. Eu queria acreditar nele. Queria aceitar sua explicação e voltar a mexer a canja, fingindo que nossa família não estava se desfazendo lentamente desde o dia em que perdemos o Davi. Mas o jeito como Lucas estava montando guarda em frente àquela porta do porão, o jeito como suas mãos tremiam levemente apesar de sua voz calma, me contava uma história completamente diferente. Tudo bem, eu disse finalmente, porque às vezes amar alguém significa dar espaço para que a pessoa lhe conte a verdade quando estiver pronta. Mas, Lucas, se algo estiver errado, se você estiver em algum tipo de problema... Eu não estou, ele interrompeu. Eu prometo, mãe. Está tudo bem. Mas enquanto ele dizia aquelas palavras, enquanto me olhava diretamente nos olhos e mentia na minha cara com a facilidade praticada de alguém que já vinha fazendo isso há algum tempo, percebi que nada em nossas vidas estava bem há muito tempo. E o que quer que estivesse acontecendo no porão sob nossos pés era apenas o começo da descoberta do quanto eu não sabia sobre meu próprio filho. Naquela noite, fiquei acordada ouvindo os sons da casa se acomodando ao meu redor, me perguntando quando eu havia me tornado uma estranha em meu próprio lar. As semanas que se seguiram àquele incidente no porão se tornaram uma dança cuidadosa de evitação. Lucas me observava com o canto do olho sempre que eu estava perto da cozinha, posicionando-se onde pudesse ver tanto a mim quanto aquela porta. Era sutil, mas eu notava tudo sobre meu filho. Cada olhar nervoso, cada sorriso forçado, cada vez que ele mudava de assunto rapidamente quando eu mencionava qualquer coisa sobre a casa ou as coisas antigas de seu pai. Comecei a testá-lo sem querer. Eu mencionava que precisava verificar o aquecedor de água lá embaixo, apenas para ver sua reação. Seu rosto se contraía, e ele rapidamente se oferecia para fazer isso, ou sugeria que chamássemos um técnico. Quando eu disse que queria finalmente limpar a oficina de Davi e talvez doar suas ferramentas para alguém que pudesse usá-las, Lucas ficou quase frenético. Ainda não, mãe, dizia ele, sua voz assumindo aquele tom suplicante que me lembrava de quando ele tinha 7 anos e implorava por mais 5 minutos antes de dormir. É muito cedo. O pai não gostaria que estranhos tocassem nas coisas dele. Mas já haviam se passado 3 anos. 3 longos anos passando por aquela porta fechada e fingindo que meu coração não se partia um pouco mais a cada vez. 3 anos mantendo a caneca de café de Davi exatamente onde ele a deixou, como se ele pudesse voltar para terminar aquele último gole. Lucas sabia o quanto eu lutava para seguir em frente, e agora ele estava usando essa dor contra mim para me manter longe do que quer que ele estivesse escondendo. A percepção doeu mais do que suas mentiras. Meu próprio filho estava manipulando meu luto para proteger seus segredos. Comecei a notar outras coisas também, coisas pequenas que, individualmente, não significavam nada, mas que juntas pintavam um quadro que eu não queria ver.
A chave reserva do porão, aquela que Davi havia escondido debaixo da pia da cozinha para emergências, estava faltando. Comida desaparecendo da nossa despensa mais rápido do que Lucas e eu poderíamos comer. O som da nossa máquina de lavar funcionando no meio da noite, quando nós dois supostamente estávamos dormindo. Uma manhã, encontrei marcas de barro na nossa lavanderia, que iam da porta dos fundos até a entrada do porão. Barro fresco, ainda úmido da chuva da noite anterior. Quando perguntei a Lucas sobre isso, ele deu de ombros e disse que tinha saído para verificar algo e se esqueceu de limpar os pés. Verificar o quê? Insisti gentilmente. Só o muro. Achei que tinha ouvido alguma coisa. Outra mentira. Não tínhamos um muro que precisasse ser verificado. E o rastro de barro não levava ao nosso quintal. Levava diretamente para a porta do porão. Comecei a ficar acordada à noite, ouvindo de verdade. E assim que comecei a prestar atenção, percebi que os sons sempre estiveram lá. Ruídos abafados vindo de baixo. Às vezes passos. Às vezes, o que parecia ser móveis sendo arrastados. Uma vez, eu poderia jurar que ouvi conversas sussurradas. Mas quando fui de fininho até a cozinha para ouvir melhor, tudo ficou em silêncio. O comportamento de Lucas também estava mudando de outras maneiras. Ele sempre fora um menino quieto, mesmo antes da morte do pai, mas agora parecia constantemente tenso. Ele se assustava quando o telefone tocava, verificava as trancas de nossas portas várias vezes todas as noites e fazia perguntas estranhas sobre nossos vizinhos. A dona Elvira ainda trabalha no turno da noite no hospital? Ele perguntou uma noite, enquanto estávamos na sala fingindo assistir televisão juntos. Acho que sim, respondi. Por que a pergunta? Só por curiosidade. E o Silva foram visitar a filha deles este mês, né? Estudei seu perfil enquanto ele olhava para a tela da TV, sem realmente prestar atenção no programa. Lucas, por que você está perguntando sobre nossos vizinhos? Por nada. Só para puxar assunto. Mas não era para puxar assunto. Era vigilância. Meu filho de 16 anos estava monitorando quem estava em casa e quando. Como se precisasse saber quando o caminho estava livre para alguma coisa. E essa alguma coisa estava acontecendo no nosso porão. O ponto de ruptura veio numa quinta-feira à tarde. Eu tinha chegado mais cedo do meu turno no restaurante por quilo onde comecei a trabalhar desde que Davi morreu. Precisávamos da renda, e me manter ocupada ajudava com o luto. Entrei com o carro na garagem esperando que a casa estivesse vazia, já que Lucas só chegaria da escola em 1 hora. Mas a bicicleta dele já estava lá, encostada na garagem do jeito descuidado que os adolescentes largam as coisas quando estão com pressa. Entrei em silêncio, planejando surpreendê-lo com seus biscoitos favoritos recém-saídos do forno. A cozinha estava vazia, mas eu podia ouvir movimento lá embaixo. Não os movimentos cuidadosos e secretos que eu me acostumara a ouvir à noite, mas passos normais e o que parecia ser uma conversa. Congelei na porta do porão, pressionando o ouvido contra a madeira. 2 vozes. Lucas e outra pessoa. Uma voz que eu não reconheci, falando baixo demais para que eu entendesse as palavras, mas definitivamente masculina e de um adulto. Minha mente percorreu as possibilidades, cada uma pior que a outra. Lucas estava envolvido com drogas? Gangues? Alguém estava morando no nosso porão sem o meu conhecimento? Meu filho estava em perigo, ou pior, estava nos colocando em perigo? Levei a mão à maçaneta, meus instintos maternos superando o medo. O que quer que estivesse acontecendo lá embaixo, Lucas era meu filho, e eu o protegeria de tudo e de todos. A maçaneta girou facilmente demais. Lucas me disse que a porta do porão estava sempre trancada, que ele nem tinha a chave. Outra mentira. Abri a porta devagar, fazendo uma careta com o ranger das dobradiças. A luz do porão estava acesa, lançando uma iluminação amarela e quente escada acima. Eu podia ouvir as vozes mais claramente agora, embora ainda não conseguisse distinguir palavras específicas. Desci um degrau, depois outro. O degrau de madeira velho rangeu sob meu peso, e de repente tudo ficou em silêncio lá embaixo. Lucas? Chamei baixinho. Querido, cheguei mais cedo. Está tudo bem aí? O silêncio se estendeu por tanto tempo que me perguntei se tinha imaginado as vozes. Então ouvi os passos de Lucas,
rápidos e urgentes, seguidos pelo que pareceu ser uma porta se fechando em algum lugar do porão que eu não sabia que existia. Lucas apareceu no pé da escada, olhando para mim com os olhos arregalados de pânico e algo mais. Culpa. Mãe, você chegou cedo. Sua voz estava muito animada, muito alegre, do jeito que ficava quando ele se esforçava muito para parecer normal. Com quem você estava conversando? Perguntei, descendo mais um degrau. Conversando? Eu não estava conversando com ninguém. Eu estava só vendo vídeos no celular. Sabe como é? Às vezes eu respondo, tipo quando alguém fala uma besteira. Ele riu, mas o som foi forçado e vazio. Olhei para além dele, para dentro do porão, tentando ver o que havia mudado desde a morte de Davi. A área da oficina parecia a mesma. Ferramentas ainda penduradas em seus lugares, projetos ainda abandonados pela metade. Mas havia algo diferente no canto mais distante, atrás da velha bancada de Davi. Parecia haver uma porta ali, ou uma abertura que eu nunca tinha notado. Lucas, eu ouvi duas vozes. Eu sei que tem mais alguém aqui. Seu rosto se desfez então, apenas por um momento, e eu vi meu garotinho de novo, assustado, sobrecarregado, metido em algo grande demais para ele resolver sozinho. Mas em vez de vir me pedir ajuda, em vez de confiar na mulher que o criou e o amou através de tudo, ele endireitou os ombros e me olhou nos olhos. Você está imaginando coisas, mãe. Talvez você devesse procurar ajuda. A psicóloga do luto disse que às vezes as pessoas ouvem coisas que não existem quando estão processando uma perda. As palavras me atingiram como um golpe físico. Ele estava usando meu luto, minha vulnerabilidade, meu amor pelo pai dele contra mim, fazendo-me questionar minha própria sanidade para proteger qualquer segredo que estivesse guardando no porão que costumava ser de todos nós. Subi de volta aquelas escadas com as pernas trêmulas, cada passo parecendo um recuo do meu próprio filho, da minha própria casa, da minha própria verdade. Naquela noite, sentei-me no meu quarto olhando para o porta-retrato na minha mesinha de cabeceira. Davi, Lucas e eu no lago, apenas 2 meses antes do acidente. Parecíamos tão felizes, tão completos. Lucas sorria com o braço em volta dos ombros do pai. E Davi me olhava com aquele sorriso que sempre me fazia sentir a mulher mais sortuda do mundo. Toquei o vidro suavemente, me perguntando quando tudo tinha dado tão errado. Mas, mais do que isso, me perguntei quando eu havia me tornado a inimiga em minha própria casa. Na manhã seguinte, Lucas saiu para a escola sem se despedir. Nenhum beijo na bochecha. Nenhum "tenha um bom dia, mãe". Nada. Apenas o som da porta da frente se fechando e os pneus de sua bicicleta na calçada. Observei da janela da cozinha enquanto ele se afastava pedalando, os ombros curvados para a frente como se carregasse um peso grande demais para um garoto de 16 anos. Fiz um café para mim e sentei à nossa mesa da cozinha, encarando a porta do porão. Pela primeira vez em 3 anos, eu realmente olhei para ela. A madeira ao redor da maçaneta estava arranhada, como se tivesse sido forçada ou arrombada várias vezes. A tinta estava desgastada em pontos onde mãos a haviam segurado repetidamente. Esta não era a porta de um cômodo que fora abandonado desde a morte de Davi. Esta era a porta de um cômodo que estava sendo usado regularmente. Minhas mãos tremiam quando peguei meu celular. Rolei pelos meus contatos até encontrar o delegado Martins, o policial que cuidou da investigação do acidente de Davi. Ele tinha sido gentil conosco durante aquelas semanas terríveis, paciente com minhas perguntas, delicado com Lucas. Talvez ele pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo na minha própria casa. Mas quando comecei a discar, parei. O que eu diria a ele? Que meu filho adolescente estava mentindo para mim? Que eu ouvia vozes no meu porão, mas não podia provar que havia alguém lá? Que eu suspeitava que algo estava errado, mas não tinha nenhuma evidência além da intuição de uma mãe? Ele pensaria que eu era uma viúva em luto perdendo o controle da realidade. Exatamente como Lucas queria que eu pensasse. Em vez disso, decidi fazer algo que deveria ter feito semanas atrás. Eu ia revistar minha própria casa. Comecei pelo quarto de Lucas, sentindo-me culpada por invadir sua privacidade, mas sabendo que não tinha escolha. Em circunstâncias normais,
Eu nunca mexeria nas coisas pessoais do meu filho. Mas estas não eram circunstâncias normais, e Lucas não estava agindo como o filho que eu criei. Seu quarto estava surpreendentemente limpo para um adolescente. Limpo demais. O tipo de limpeza que sugere que alguém está sendo muito cuidadoso para não deixar evidências de nada. Seu notebook não estava lá. Ele alegou que precisava para um trabalho da escola e o tinha levado. As gavetas de sua escrivaninha estavam quase vazias, exceto por material escolar e algumas fotos antigas. Mas no fundo do seu armário, atrás de roupas que não lhe serviam mais, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Um saco plástico cheio de chaves. Dezenas delas, de todos os tamanhos e formatos. Algumas pareciam chaves de casa, outras de carro, e algumas que eu não conseguia identificar. Joguei-as em sua cama com as mãos trêmulas, estudando cada uma. Por que Lucas teria uma coleção de chaves aleatórias? E então eu vi uma pequena chave de latão que parecia familiar. Corri para a cozinha e verifiquei debaixo da pia onde Davi costumava esconder a chave reserva do porão. Era uma combinação perfeita. Mas essa não era a única chave que eu reconheci. Havia uma que parecia exatamente com a chave da casa da Dona Elvira. Ela nos deu uma cópia anos atrás, quando costumávamos regar suas plantas durante as férias. Outra parecia a chave do galpão de Jardim do Silva. Uma terceira combinava com a chave reserva que a família Garcia mantinha debaixo daquela pedra falsa para emergências. Meu filho tinha chaves de metade das casas da nossa vizinhança. Sentei-me na cama dele, cercada por evidências de algo que eu ainda não conseguia nomear, mas sabia que era terrível. Lucas não estava apenas guardando segredos sobre o nosso porão. Ele estava, de alguma forma, envolvido com as casas dos nossos vizinhos também. As perguntas sobre quem trabalhava no turno da noite, quem estava viajando, ele não estava puxando assunto. Ele estava planejando. O som da porta da frente se abrindo no andar de baixo me fez pular. Rapidamente juntei as chaves de volta no saco e o enfiei atrás das roupas onde o encontrei. Meu coração batia forte enquanto eu ouvia os passos de Lucas na escada, em casa mais cedo do que o normal. Mãe? Ele chamou. Tá em casa? Só limpando. Respondi, tentando manter a voz firme. Já desço. Ouvi enquanto ele se movia pela casa abaixo de mim, verificando os cômodos como se estivesse procurando por algo específico. Ou alguém. Depois de alguns minutos, ouvi a porta do porão abrir e fechar, seguida por seus passos descendo a escada. Fui de fininho até o topo da escada principal e escutei. A porta do porão havia se fechado, mas eu podia ouvir vozes abafadas novamente. 2 vozes distintas, como antes. Lucas e um homem adulto, falando em sussurros urgentes que eu não conseguia entender direito. Desta vez, eu não ia deixar que ele me convencesse de que eu estava imaginando coisas. Desci na ponta dos pés até a cozinha e encostei o ouvido na porta do porão. As vozes estavam mais claras agora, embora ainda abafadas por qualquer porta ou barreira que os separasse da área principal do porão. Não podemos continuar fazendo isso, ouvi Lucas dizer, a voz tensa de estresse. Ela está ficando desconfiada. Quase nos pegou ontem. Então precisamos ser mais cuidadosos, respondeu a outra voz. Era definitivamente um homem adulto, com uma aspereza na voz que me fez pensar em alguém que teve uma vida difícil. Chegamos longe demais para parar agora. Talvez a gente devesse contar para ela, disse Lucas. E por um momento meu coração saltou de esperança de que meu filho fosse escolher a honestidade. Ela talvez entenda. O homem riu, um som sem nenhum humor. Você acha que sua mãe entenderia? Acha que ela ficaria de boa com o que a gente tem feito? Ela ligaria para a polícia em 5 minutos. Ela não é assim, protestou Lucas, mas sua voz era fraca, incerta. Ela é exatamente assim. Ela é uma pessoa boa, Lucas. Pessoas boas não entendem o que tivemos que fazer para sobreviver. Elas não entendem que às vezes você tem que pegar o que precisa porque ninguém vai te dar. Senti um enjoo. No que quer que Lucas estivesse envolvido, era criminoso. As chaves, o segredo, a conversa sobre pegar o que se precisa, meu filho estava envolvido em roubos, possivelmente invasão de domicílio. E este homem, quem quer que fosse, era quem o estava levando por esse caminho. Eu quero sair.
disse Lucas de repente, a voz mais forte agora. Quero parar. Quero contar tudo para a minha mãe e encarar o que vier. Você não pode. A voz do homem ficou dura, ameaçadora. Você sabe demais. Todos nós sabemos. E além do mais, para onde eu iria? Esta é a única casa que eu tenho agora. Casa. Ele estava chamando nosso porão de sua casa. Alguém estava morando em nosso porão, usando meu filho para cometer crimes e o ameaçando quando ele queria confessar. Meu garotinho não era um criminoso. Ele era uma vítima. Afastei-me da porta, minha mente a mil. Eu precisava de ajuda, mas também precisava ser esperta. Se este homem era perigoso o suficiente para ameaçar Lucas, ele poderia machucar nós dois se soubesse que eu estava ciente de sua presença. Peguei meu celular e fui em direção à porta da frente o mais silenciosamente que pude. Eu iria até a delegacia e explicaria tudo. O delegado Martins saberia o que fazer. Ele me ajudaria a salvar meu filho da situação em que ele se meteu. Mas quando estendi a mão para a maçaneta, ouvi a porta do porão se abrir atrás de mim. Indo a algum lugar, mãe? A voz de Lucas era casual, mas quando me virei, seus olhos continham um aviso. Atrás dele estava um homem que eu nunca tinha visto antes. Alto, magro, com o rosto marcado de alguém que passou anos vivendo na rua. Suas roupas estavam limpas, mas gastas, e seus olhos se moviam constantemente, como se estivesse sempre procurando saídas ou ameaças. Eu só ia ao mercado, disse eu tentando manter a voz normal. Acabou o leite. O estranho me estudou com aqueles olhos inquietos, e senti como se ele pudesse ver através da minha mentira. Ele acenou para Lucas, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Talvez eu devesse ir com você, disse Lucas. A gente podia aproveitar e comprar outras coisas. Não era uma sugestão, era supervisão. Meu próprio filho estava garantindo que eu não fosse à polícia. Percebi então que eu não estava apenas perdendo Lucas para o que quer que fosse isso. Eu estava presa em minha própria casa com um estranho perigoso e meu filho estava escolhendo proteger aquele estranho em vez de me proteger. A família que eu lutei tanto para manter unida após a morte de Davi estava completamente destruída. E eu estava mais sozinha do que jamais estive em minha vida. A ida ao mercado foi um pesadelo de fingir que tudo estava normal. Lucas sentou-se ao meu lado no banco do passageiro, puxando conversa sobre a escola e o tempo, enquanto eu segurava o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. A cada curva que fazíamos, eu considerava dirigir direto para a delegacia. Cada sinal vermelho era uma oportunidade para saltar do carro e correr em busca de ajuda. Mas então eu olhava para o meu filho, olhava de verdade para ele, e via as olheiras escuras sob seus olhos, o jeito como suas mãos tremiam levemente quando ele pensava que eu não estava vendo, a qualidade forçada de seu sorriso. Este não era o rosto de um criminoso. Era o rosto de um garoto assustado, encurralado, e tentando desesperadamente proteger todos que amava, mesmo que isso significasse se destruir no processo. No supermercado, Lucas ficou perto de mim, nunca a mais de 1 metro de distância. Para quem olhasse, provavelmente parecíamos uma mãe e um filho normais fazendo as compras da semana. Mas eu sentia seus olhos em mim constantemente, monitorando cada movimento meu, pronto para intervir se eu tentasse me aproximar de um segurança ou usar um telefone da loja. Mãe, disse ele em voz baixa enquanto estávamos no corredor dos cereais. Eu sei que isso é difícil de entender, mas preciso que você confie em mim. Só por mais um tempinho. Virei-me para encará-lo, com o coração partido pela exaustão em sua voz. Lucas, meu amor, o que quer que esteja acontecendo, podemos consertar, juntos. Você não precisa carregar isso sozinho. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele rapidamente piscou para disfarçar. Você não entende. É tarde demais para isso. Se eu tentar mudar as coisas agora, se eu não fizer o que ele manda... Ele parou, incapaz ou sem vontade de terminar a ameaça. O que ele tem contra você? Sussurrei. O que ele está te obrigando a fazer? Lucas olhou ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo, depois se inclinou para mais perto. Ele tem fotos, mãe, de mim fazendo coisas, pegando coisas. Se ele mostrar para a polícia, eu vou para a cadeia. E ele diz que vai te machucar se eu não cooperar. As peças estavam se encaixando.
criando um quadro mais horrível do que eu imaginava. Este homem não apenas se mudou para o nosso porão, ele aliciou sistematicamente meu filho em luto. Provavelmente começando quando Lucas estava mais vulnerável após a morte do pai. Ele o atraiu para a atividade criminosa, documentou tudo e agora usava esses crimes como uma espada sobre nossas cabeças. Quem é ele? Perguntei. O nome dele é Franco. Ele diz que conhecia o pai de antes de nos mudarmos para cá. Diz que o pai devia dinheiro a ele, e agora essa dívida passa para nós. A voz de Lucas era quase um sussurro. Ele apareceu uns 6 meses depois que o pai morreu, quando você estava trabalhando em turno duplo para pagar as contas. Ele disse que procurava o pai há anos. E quando soube do acidente, senti-me mal. Davi se fora há 3 anos. E este monstro estava morando em nosso porão, manipulando meu filho por meses. Como eu não soube? Como pude ser tão cega ao sofrimento do meu próprio filho? Lucas, seu pai nunca mencionou ninguém chamado Franco. Davi não tinha dívidas assim. Este homem está mentindo para você. Mas ele sabia de coisas, mãe. Coisas sobre o passado do pai, sobre lugares onde moramos antes de eu nascer. Ele tinha fotos deles juntos. A voz de Lucas falhou. E ele diz que se eu não o ajudar, ele vai garantir que todo mundo saiba como o pai era de verdade. Ele vai destruir a memória do pai e te machucar. E tudo será minha culpa. A manipulação era tão completa, tão minuciosa, que me deixou sem ar. Franco encontrou cada vulnerabilidade em um garoto de 16 anos em luto e explorou todas elas. Ele usou o amor de Lucas pelo pai, seu desejo de me proteger, seu medo de perder a única família que lhe restava, e transformou tudo isso em armas contra meu filho. Terminamos nossas compras em silêncio, ambos presos em nossos infernos particulares. Lucas apavorado com as consequências de desafiar Franco. Eu, apavorada com o que Franco poderia fazer a Lucas se eu tentasse intervir. Quando chegamos em casa, Franco estava esperando na sala de estar como se pertencesse àquele lugar. Ele se acomodou em nosso sofá, comendo comida da nossa cozinha, assistindo à nossa televisão. A maneira casual como ele se apossou do nosso espaço me deu arrepios, mas me forcei a permanecer calma. Rosa, disse ele, levantando-se quando entramos. Lucas me falou tanto sobre você. Lamento que estejamos nos conhecendo nessas circunstâncias. Sua voz era suave, praticada, o tom de alguém habilidoso na manipulação. Ele estendeu a mão para que eu apertasse, e não tive escolha a não ser aceitar. Seu aperto era firme, sua pele áspera com calos, e ele segurou por 1 segundo a mais. Um lembrete sutil de que ele era mais forte do que eu. Entendo que você tenha estado curiosa sobre o que está acontecendo no seu porão, continuou ele, acomodando-se de volta no meu sofá como se fosse o dono. Lucas achou que talvez fosse hora de termos uma conversa. Saia da minha casa, eu disse, as palavras saindo mais fortes do que eu me sentia. Franco sorriu, mas o sorriso me chegou aos seus olhos. Receio não poder fazer isso, Rosa. Veja bem, Lucas e eu temos um acordo. Uma parceria de negócios, pode-se dizer. E eu me afeiçoei bastante a este lugar. Me lembra de tempos mais felizes com seu marido. Você está mentindo sobre conhecer o Davi. Será? Franco enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma fotografia. Mostrava um Davi mais jovem ao lado de um homem que poderia ter sido Franco 20 anos antes. Ambos em frente a um bar que eu não reconheci. Seu marido tinha um grande problema com jogo antes de te conhecer, Rosa. Devia muito dinheiro a muita gente, inclusive a mim. Encarei a fotografia, tentando conciliar o Davi que eu conheci. Responsável, amoroso, honesto, com o homem que Franco estava descrevendo. Mas a foto era real, e a semelhança era inconfundível. Mesmo que isso seja verdade, eu disse, as dívidas de Davi morreram com ele. Você não tem nenhum direito legal sobre nada. Franco riu. Direito legal? Ah, Rosa, não estamos falando de nada legal aqui. Estamos falando de honra, de pagar o que se deve. Seu marido deu um calote numa dívida, e agora a família dele precisa consertar as coisas. Quanto? Perguntei, embora já soubesse que a resposta seria impossível. 50 mil reais, mais juros. Vamos arredondar para 75 mil no total. O número me atingiu como um soco.
Eu ganhava talvez 20 mil por ano no restaurante, num ano bom. Não havia como eu conseguir pagar esse tipo de dinheiro. Franco pareceu ler meus pensamentos. Claro, sou um homem razoável. Entendo que você não tenha esse tipo de grana guardada. É por isso que Lucas e eu elaboramos um plano de pagamento alternativo. Olhei para meu filho, que estava encarando o chão, o rosto queimando de vergonha. Que tipo de alternativa? Perguntei, embora temesse a resposta. Lucas me ajuda com alguns empreendimentos. Nada muito perigoso. Apenas usando essas pernas jovens e reflexos rápidos para cobrar outras dívidas que as pessoas me devem. Em troca, eu reduzo o que sua família deve em R$ 1.000 para cada cobrança bem-sucedida. Você o está obrigando a roubar as pessoas. Estou fazendo-o ganhar dinheiro para pagar as dívidas do pai. É um trabalho honesto, à sua maneira. Senti algo quebrar dentro de mim, então. Não meu coração. Ele vinha se partindo lentamente há meses. Isso era diferente. Era a morte da esperança. A percepção de que o pesadelo que estávamos vivendo não tinha uma saída fácil, nenhuma solução simples. Lucas ficaria preso neste ciclo de crime e extorsão por anos, supondo que sobrevivesse. E se tentasse escapar, Franco o destruiria com as provas dos crimes que foi forçado a cometer. A infância do meu filho, seu futuro, sua própria alma estavam sendo roubados pedaço por este monstro que invadiu nossa casa e nossas vidas. Olhei ao redor da nossa sala, para as fotos da família na lareira, as almofadas que eu costurei à mão, a mesa de centro que Davi construiu naquela oficina no porão. Este tinha sido nosso santuário, nosso espaço seguro onde o amor vivia e florescia. Agora era uma prisão, e Franco tinha todas as chaves. Mas em algum lugar profundo dentro de mim, em um lugar que eu pensei ter morrido com Davi, algo pequeno e feroz começou a se agitar. Eu perdi meu marido para um acidente trágico, mas eu não iria de jeito nenhum perder meu filho para este predador sem lutar. Eu só precisava ser muito, muito cuidadosa em como eu lutaria de volta. Naquela noite, deitei na cama ouvindo Franco se mover lá embaixo como se fosse o dono do lugar. Ele deixou claro que não estava mais se escondendo. Por que deveria? Ele nos tinha exatamente onde queria. Eu podia ouvi-lo vasculhando nossa cozinha, provavelmente preparando outra refeição com nossa comida, acomodando-se ainda mais na vida que ele roubou de nós. Mas pela primeira vez em meses, eu não estava chorando. Não estava paralisada pelo medo ou sobrecarregada pela impotência. Em vez disso, eu estava pensando. Pensando de verdade, com o tipo de clareza que vem quando você finalmente para de fugir de um problema e começa a planejar enfrentá-lo de frente. Pensei em Davi, no homem com quem me casei e amei por 15 anos. O Davi que eu conhecia nunca teria deixado dívidas de jogo que pudessem destruir sua família. Ele era cuidadoso com dinheiro, às vezes até demais. Ele controlava nosso orçamento na ponta do lápis e pesquisava cada compra importante por semanas antes de decidir. A ideia de que ele devesse a um homem como Franco R$ 75.000 era absurda. O que significava que Franco estava mentindo sobre alguma coisa. Talvez sobre tudo. Saí da cama e fui de fininho até minha cômoda, abrindo silenciosamente a gaveta de baixo onde guardava os documentos pessoais de Davi. Apólices de seguro, declarações de imposto de renda antigas, extratos bancários de anos atrás. Era eu quem organizava nossas finanças, não Davi. Se ele tivesse tido dívidas de jogo ou problemas financeiros secretos, haveria evidências. Dinheiro faltando, despesas inexplicadas, algo. Mas enquanto eu examinava tudo à luz da lanterna do meu celular, não encontrei nada em comum. Nossos extratos bancários mostravam a vida estável e previsível de uma família de classe trabalhadora. Pagamentos da hipoteca, contas de luz e água, despesas de supermercado, um jantar fora ou um ingresso de cinema ocasional. Nenhuma retirada de dinheiro grande, nenhum pagamento misterioso, nenhuma evidência do estilo de vida de jogador que Franco alegava que Davi tinha vivido. A fotografia que Franco me mostrou era real. Eu tinha certeza disso. Mas uma foto de Davi com um estranho não provava uma dívida. Nem sequer provava que eles eram amigos. Pelo que eu sabia, Franco abordou Davi aleatoriamente naquele bar
e pediu a alguém para tirar uma foto deles juntos. Ou talvez eles tivessem trabalhado juntos brevemente, anos antes de eu conhecer Davi. Havia centenas de explicações inocentes para aquela foto. Mas Franco estava contando que eu estaria muito abalada pelo luto e com muito medo para pensar com clareza. Ele estava contando que eu aceitaria sua história porque questioná-la pareceria questionar a memória de Davi. E eu era uma esposa leal demais para fazer isso. Bem, Franco havia subestimado esta esposa leal. Passei os 3 dias seguintes observando tudo. As rotinas de Franco, seus hábitos, a maneira como ele interagia com Lucas. Observei como ele se posicionava em nossa casa, sempre perto das saídas, sempre onde pudesse ver quem estava chegando e saindo. Notei que ele mantinha uma grande mala de lona no porão, e era muito protetor com ela, movendo-a sempre que Lucas se aproximava demais. Mais importante, notei que Franco tinha o cuidado de nunca deixar Lucas e eu sozinhos por muito tempo. Ele desenvolveu um sexto sentido para saber quando poderíamos estar tendo conversas particulares, aparecendo sempre que Lucas parecia prestes a confiar em mim. Mas Franco cometeu um erro crucial. Ele se acomodou. Depois de meses nos controlando através do medo e da manipulação, ele começou a acreditar que seu poder era absoluto. Ele parou de ser tão vigilante quanto deveria. Na quarta-feira de manhã, Franco anunciou que sairia por algumas horas. Alguns negócios que ele precisava resolver pessoalmente, disse ele. Deu a Lucas instruções muito específicas sobre me vigiar, garantindo que eu não saísse de casa ou usasse o telefone. Eu vou saber se ela tentar alguma coisa, disse Franco a Lucas, embora eu não soubesse se isso era verdade ou apenas outra tática de manipulação. E você sabe o que acontece se ela tentar. Depois que Franco saiu, Lucas sentou-se à nossa mesa da cozinha com uma aparência miserável. Fiz o café da manhã para ele, ovos com pão, o tipo de refeição simples que eu fazia para ele desde pequeno, e sentei-me à sua frente. Me conte sobre a primeira vez que você conheceu o Franco, eu disse em voz baixa. Lucas olhou nervosamente para a porta da frente. Mãe, não podemos falar sobre isso. Ele vai saber. Como ele vai saber? Ele não está aqui, e não vejo nenhuma câmera ou gravador. Você vê? Lucas balançou a cabeça com relutância. Então me conte. Comece do início. Prometo que não farei nada para te colocar em perigo, mas preciso entender como isso começou. Lucas ficou quieto por um longo tempo, mexendo nos ovos. Finalmente ele começou a falar, a voz tão baixa que tive que me inclinar para ouvi-lo. Foi há uns 8 meses. Você estava trabalhando naquele turno duplo num sábado, lembra? A festa de casamento dos Wilson que te manteve no restaurante até quase meia-noite? Eu assenti, lembrando como eu estava exausta naquela noite. Eu estava aqui sozinho, fazendo o dever de casa, quando alguém bateu na porta. Meu coração apertou. 8 meses atrás, Lucas ainda tinha 15 anos. Ainda uma criança, na verdade, apesar de suas tentativas de agir como adulto após a morte do pai. Olhei pelo olho mágico e vi esse homem que não reconheci. Ele estava bem vestido, barbeado, parecia normal. Ele disse que lamentava me incomodar, mas estava procurando por Davi Moraes. Quando eu disse que o pai estava morto, ele pareceu chocado. Disse que era um velho amigo que estava sem contato há anos. Você o deixou entrar? Não no começo. Mas ele começou a chorar, mãe. Ele disse que ele e o pai eram melhores amigos e que ele tentava se reconectar há anos. Ele tinha histórias sobre o pai, coisas que pareciam verdadeiras. E ele parecia tão triste, tão genuinamente chateado com a morte do pai. Eu podia imaginar perfeitamente. Meu filho de bom coração, ainda de luto pelo pai, encontrando alguém que afirmava ter amado Davi também. Lucas estaria desesperado por essa conexão, por mais alguém que sentisse tanta falta de seu pai quanto ele. Então você o deixou entrar, só por alguns minutos. Pensei que talvez ele pudesse me contar histórias sobre o pai que eu nunca tinha ouvido. E ele contou no início. Falou sobre como o pai era engraçado, leal, o quanto amava sua família. Quando isso mudou, o rosto de Lucas escureceu. Depois de cerca de 1 hora, ele começou a falar dos velhos tempos. Sobre erros que o pai cometeu quando era mais jovem. Sobre dinheiro que o pai pegou emprestado e nunca pagou.
Ele disse que esperava se reconectar para que o pai pudesse acertar as coisas, mas agora a dívida recaía sobre nós. Ele disse que dívidas de família não morrem com a pessoa que as deve. Que honra significa pagar o que seus entes queridos deviam, não importa o quê. E quando eu disse que não tínhamos dinheiro, ele disse que havia outras maneiras de quitar uma dívida. Senti-me mal ao pensar naquele menino de 15 anos, sozinho e vulnerável, sendo manipulado por um predador experiente. Qual foi a primeira coisa que ele te pediu para fazer? Apenas observar a casa da dona Elvira. Descobrir quando ela estava em casa e quando não estava. Ele disse que era para uma surpresa, que queria deixar algumas flores para ela porque ela tinha sido gentil com o pai. A voz de Lucas era quase um sussurro agora. Eu fui tão idiota, mãe. Eu realmente pensei que estava ajudando a planejar algo legal. Você não foi idiota, querido. Você era uma criança que sentia a falta do pai e queria acreditar na bondade. Quando a dona Elvira foi trabalhar no turno da noite, Franco me levou com ele até a casa dela. Ele disse que só queria deixar as flores lá dentro para que estivessem frescas quando ela chegasse. Mas assim que entramos, Lucas parou de falar, as mãos tremendo. O que aconteceu dentro da casa da dona Elvira? Ele me deixou flores. Ele pegou coisas pequenas no começo. Joias, dinheiro, coisas que ele disse que ela nunca sentiria falta. E ele tirou fotos minhas, segurando essas coisas. Disse que era só por diversão. Só para lembrar da nossa aventura juntos. Lucas olhou para mim com os olhos cheios de vergonha e dor. Quando percebi o que estava realmente acontecendo, ele já tinha provas de que eu estava roubando. Ele disse que se eu tentasse contar a alguém, ele garantiria que eu fosse para a prisão. A crueldade calculada daquilo me tirou o fôlego. Franco transformou o luto e a solidão do meu filho em uma arma contra ele, documentando seus crimes enquanto o tornava cúmplice de roubos cada vez mais sérios. Como ele acabou morando aqui? Algumas semanas depois, ele disse que precisava de um lugar para ficar temporariamente, apenas até conseguir se reerguer. Ele prometeu que seria apenas por alguns dias e disse que se eu o ajudasse, ele reduziria muito o que devíamos. Mas alguns dias se tornaram meses. Ele sempre tinha um motivo para não poder ir embora ainda. E toda vez que eu tentava dizer não a alguma coisa, ele me lembrava das fotos, do que aconteceria com você se eu fosse preso. Lucas começou a chorar então, as lágrimas que ele segurou por meses finalmente se libertando. Eu me levantei e o abracei, segurando meu filho enquanto ele soluçava em meu ombro como a criança assustada que ainda era por baixo de toda a manipulação de Franco. Me desculpa, mãe. Ele sussurrou. Eu quis te contar tantas vezes, mas tive medo. Achei que poderia lidar com isso sozinho. Achei que poderia encontrar uma maneira de fazer parar sem que ninguém se machucasse. A culpa não é sua, eu disse com firmeza, acariciando seu cabelo como fazia quando ele era pequeno e tinha pesadelos. Nada disso é sua culpa. Mas enquanto eu segurava meu filho e sentia seu corpo tremer de alívio por finalmente compartilhar seu fardo, eu estava fazendo planos. Franco pensava que detinha todo o poder nesta situação, mas ele havia cometido vários erros, e eu ia usar cada um deles contra ele. Não era mais apenas a raiva que me movia. Era algo mais profundo, mais primitivo. O feroz instinto protetor de uma mãe cujo filho foi ameaçado. Franco escolheu a família errada para destruir, e ele estava prestes a aprender exatamente o que acontece quando se encurrala uma mãe desesperada. Depois que Lucas terminou de me contar tudo, eu o abracei por um longo tempo, deixando-o chorar meses de medo e vergonha. Mas enquanto eu consolava meu filho, minha mente trabalhava mais rápido do que em anos. Franco cometeu erros cruciais, e eu ia explorar cada um deles. Primeiro, eu precisava de provas. Provas reais, não apenas minha palavra contra a dele. Lucas, eu disse gentilmente, onde o Franco guarda aquelas fotos que tirou de você? Na mala dele. Aquela mala de lona preta no porão. Ele a mantém trancada, mas já o vi abri-la algumas vezes. Lucas enxugou os olhos. Por quê? Porque aquelas fotos são o único poder que ele tem sobre nós. Sem elas, suas ameaças não significam nada. Ajudei Lucas a se sentar mais ereto. Me fale sobre o cadeado. Que tipo é? Apenas um cadeado pequeno.
Nada de especial. Mãe, o que você está pensando? Eu estava pensando que Franco havia subestimado a mulher que criou um filho sozinha, trabalhou em turnos duplos para manter nossa família e administrou as finanças de nossa casa por 15 anos. Ele presumiu que eu era fraca porque estava de luto, indefesa porque estava com medo. Mas o luto e o medo podem tornar uma mãe perigosa quando seu filho está ameaçado. Estou pensando que é hora de Franco aprender que esta família não é tão impotente quanto ele acredita. Nas 2 horas seguintes, enquanto Franco estava fora conduzindo seus negócios, Lucas e eu planejamos. Mandei-o à loja de ferragens da rua com uma lista muito específica. Um alicate de corte pequeno o suficiente para caber na minha bolsa, um celular pré-pago que não pudesse ser rastreado até nós e uma pequena câmera digital. Enquanto ele estava fora, revistei nossa casa mais minuciosamente do que nunca. Na velha escrivaninha de Davi, enterrado sob papéis que eu estava com o coração partido demais para organizar, encontrei algo que acelerou meu pulso. O velho diário de Davi do início de seus 20 anos, escrito anos antes de nos conhecermos. Eu nunca o tinha lido antes. Parecia muito particular, como invadir sua privacidade mesmo após a morte. Mas agora eu o abri com as mãos trêmulas, procurando qualquer menção a jogos de azar, dívidas ou um homem chamado Franco. O que encontrei, em vez disso, foram páginas e mais páginas de um jovem lutando contra a depressão após a morte de seu pai. Davi tinha 22 anos quando seu pai morreu em um acidente de fábrica, e as entradas do diário mostravam um filho em luto, tentando encontrar seu caminho no mundo. Havia menções a beber demais, a se sentir perdido e com raiva, a fazer escolhas ruins com amigos que não queriam o seu bem, mas não havia jogos de azar, nem dívidas. E certamente nenhuma menção a alguém chamado Franco. O que havia, no entanto, era algo muito mais útil. Davi escreveu extensivamente sobre um homem chamado Franklin Neves, que tentou envolvê-lo em vários esquemas: produtos roubados, fraude de seguros, pequenos furtos. Davi estava vulnerável e ferido, e Franklin tentou explorar essa vulnerabilidade, assim como estava fazendo com Lucas agora. Mas Davi era mais velho, menos confiante. Ele reconheceu Franklin pelo que era e cortou o contato antes de se envolver demais. A última menção a Franklin foi Davi escrevendo sobre como estava aliviado por ter escapado da influência daquele predador antes que ele destruísse minha vida. Franco não era apenas um criminoso que atacou nossa família aleatoriamente. Ele era alguém que Davi havia rejeitado décadas atrás. Alguém que guardava rancor desde então. Isso não era sobre dívidas imaginárias. Era sobre vingança. Quando Lucas voltou com os suprimentos, mostrei-lhe as anotações do diário. Seu rosto ficou branco enquanto lia as palavras de Davi descrevendo as táticas de manipulação de Franklin. As mesmas técnicas que foram usadas com ele. Ele vem planejando isso há anos, não é? Sussurrou Lucas. Esperando o momento certo para machucar a família do pai. Parece que sim. Mas, Lucas, isso na verdade nos ajuda. Prova que Franco está mentindo sobre tudo. E mais importante, nos dá munição. Ouvi o carro de Franco na garagem e rapidamente escondi o diário e nossos novos suprimentos. Lembre-se, sussurrei para Lucas enquanto os passos de Franco se aproximavam da porta da frente. Haja normalmente. Não o deixe ver que algo mudou. Franco entrou trazendo comida de um delivery e usando a expressão satisfeita de quem teve um dia lucrativo. Ele parecia completamente alheio à mudança que ocorrera em sua ausência, acomodando-se em nossa sala de estar como se pertencesse ali. Como foram minhas 2 pessoas favoritas hoje? Perguntou ele com falsa alegria. Nenhum problema enquanto eu estive fora? Nenhum, respondi, com a voz firme. Lucas e eu apenas tivemos uma manhã tranquila. Os olhos de Franco se moveram entre nós, procurando por qualquer sinal de desafio ou planejamento. Mas Lucas ficou bom em esconder seus verdadeiros sentimentos nos últimos meses. E eu tive anos de prática lidando com clientes difíceis no restaurante. Nós 2 sorrimos sem graça e conversamos sobre banalidades enquanto Franco almoçava. Mas eu o estava estudando agora com novos olhos. Sem o medo nublando meu julgamento, eu podia ver coisas que havia perdido antes.
A maneira como ele constantemente examinava nossa casa, procurando por algo valioso que pudesse ter esquecido. Como ele fazia perguntas aparentemente casuais sobre nossos vizinhos, nossas rotinas, nossas finanças. A facilidade praticada com que ele mentia sobre tudo, desde onde esteve naquela manhã, até o que fez com o dinheiro que Lucas o ajudou a roubar. Franco não era apenas um criminoso. Ele era um predador profissional que ganhava a vida explorando pessoas vulneráveis. E em algum lugar nesta casa havia provas de todos os seus crimes. Não apenas as fotos de Lucas, mas provavelmente documentação de outras vítimas, outros esquemas, outras famílias que ele destruiu. Naquela tarde, Franco anunciou que precisava de Lucas para um trabalho à noite. A dona Célia, nossa vizinha, estava visitando a irmã por uma semana, e Franco queria vasculhar a casa dela em busca de algo valioso. Como sempre, disse Franco a Lucas. Você fica de vigia enquanto eu trabalho. Simples e seguro. Observei o rosto do meu filho se contrair em resignação, e algo feroz e protetor rugiu para a vida em meu peito. Na verdade, eu disse, surpreendendo a ambos. Eu esperava que o Lucas pudesse me ajudar com uma coisa esta noite. Tenho adiado a organização das coisas do pai dele no porão, e acho que está na hora. A expressão de Franco se tornou mais séria. Essa não é uma boa ideia, Rosa. O porão está bagunçado, perigoso. Lucas pode se machucar lá embaixo. O porão é nosso, eu disse calmamente. E as coisas de Davi pertencem à nossa família. Acho que é hora de recuperarmos aquele espaço. A tensão na sala era palpável. Franco claramente não me queria perto do porão, o que significava que era exatamente para lá que eu precisava ir. Além do mais, continuei, você não disse que a dívida era baseada na honra? Em a família cuidar das obrigações da família? Bem, parte de cuidar das obrigações de Davi significa lidar adequadamente com seus bens. Suas ferramentas, seus projetos, seus itens pessoais. O maxilar de Franco se contraiu, mas ele não podia argumentar contra sua própria lógica distorcida. Tudo bem, disse ele finalmente, mas eu vou ajudar, para garantir que nada seja danificado. Isso é muito gentil, respondi. Mas isso é algo que Lucas e eu precisamos fazer juntos. Assunto de família. Pela primeira vez desde que o conheci, Franco pareceu incerto. Ele construiu seu poder sobre nós controlando informações e acesso, mantendo Lucas e eu separados e com medo. Mas eu estava desafiando esse controle diretamente, e ele não tinha certeza de como responder sem revelar mais sobre sua verdadeira natureza do que gostaria. Talvez amanhã seja melhor, sugeriu ele, quando eu puder estar lá para supervisionar. Não, eu disse com firmeza. Hoje à noite. Lucas e eu já adiamos isso por tempo demais. Levantei-me, projetando uma confiança que não sentia inteiramente. Vamos, Lucas. Vamos enfrentar isso juntos. Lucas olhou de Franco para mim, a incerteza estampada em seu rosto. Mas então ele se levantou também, escolhendo sua mãe em vez de seu captor pela primeira vez em meses. Ok, mãe. Vamos fazer isso. Franco nos observou ir em direção à porta do porão, sua expressão sombria de suspeita e raiva. Ele sabia que algo havia mudado, mas não conseguia descobrir o quê. E essa incerteza era exatamente o que eu precisava. Porque esta noite, enquanto Franco pensasse que estávamos de luto pelos velhos pertences de Davi, Lucas e eu íamos encontrar aquela mala de lona, destruir as provas que Franco tinha contra nós e descobrir que outros segredos nosso hóspede indesejado estava escondendo no espaço que costumava ser a oficina do meu marido. O porão foi o domínio de Franco por meses, seu reino particular onde ele planejava crimes, guardava provas e se sentia seguro. Mas todo reino eventualmente enfrenta uma revolução, e a minha estava prestes a começar. O porão parecia diferente enquanto Lucas e eu descíamos as escadas juntos. Por meses, este espaço pertenceu a Franco, seu reino secreto onde ele guardava seus crimes e planejava a destruição de nossa família. Mas agora, com o alicate de corte escondido no bolso e a determinação queimando no peito, eu estava recuperando o que sempre foi nosso. A oficina do Davi parecia exatamente como ele a deixou 3 anos atrás.
Mas agora eu conseguia ver os sinais sutis da ocupação de Franco. Um saco de dormir enrolado atrás do aquecedor de água. Um fogareiro elétrico ligado perto da bancada de Davi. E ali, escondida atrás de uma pilha de tábuas que Davi nunca chegou a usar, estava a mala de lona preta que guardava a nossa liberdade. Fique de vigia. Sussurrei para Lucas, pegando o alicate de corte. Me avise se ouvir o Franco descendo. Lucas se posicionou no pé da escada enquanto eu me aproximava da mala. Minhas mãos tremiam enquanto eu cortava o pequeno cadeado, mas o metal cedeu facilmente. Dentro, encontrei horrores que reviraram meu estômago. Fotos de Lucas, exatamente como ele descreveu. Dezenas delas, mostrando meu filho em casas de vários vizinhos, segurando objetos roubados, com uma expressão apavorada e culpada. Mas aquelas não eram as únicas fotos. Havia imagens de outros jovens também. Adolescentes que eu nem reconheci, todos com a mesma expressão de medo e vergonha que assombrava o rosto de Lucas há meses. Franco não estava apenas visando nossa família. Ele estava comandando algum tipo de operação, usando jovens vulneráveis para cometer crimes, enquanto documentava tudo para se proteger. Debaixo das fotos, havia anotações detalhadas sobre toda a nossa vizinhança. Nomes, endereços, horários de trabalho, sistemas de segurança, animais de estimação, planos de férias. Franco vinha estudando nossa comunidade como um predador mapeando seu território de caça. O horário de enfermagem da dona Elvira, as datas de viagem do Silva, até mesmo a rotina de compras de supermercado da família Garcia, estava tudo ali, escrito na caligrafia cuidadosa de Franco. Mas a descoberta mais arrepiante foi uma pilha de recortes de jornal sobre o acidente de Davi. Franco vinha acompanhando a tragédia da nossa família desde o início, coletando informações sobre a morte de Davi, seu emprego, nossas dificuldades financeiras. Havia até cópias da nota de falecimento de Davi, com anotações nas margens sobre oportunidades e alvos vulneráveis. Isso não tinha sido um encontro casual. Franco planejou tudo desde o momento em que Davi morreu, esperando a hora perfeita para atacar, quando estivéssemos mais arrasados e indefesos. Minhas mãos encontraram outra coisa no fundo da mala, um celular que eu não reconheci. Quando o liguei, estava cheio de contatos rotulados como Moleque de Sampa, Família do Rio e Operação Nordeste. Franco não era apenas um criminoso solitário. Ele fazia parte de algo maior. Uma rede de predadores especializados em explorar famílias em luto. Mãe, sussurrou Lucas, urgente da escada. Estou ouvindo ele andar lá em cima. Rapidamente, usei nossa nova câmera para fotografar tudo. As fotos de Lucas, as anotações de vigilância da vizinhança, os recortes de jornal, a lista de contatos. Provas que comprovariam o ataque sistemático de Franco à nossa família e a outras como a nossa. Mas, enquanto eu devolvia tudo para a mala, meus dedos tocaram em algo que fez meu sangue gelar. Uma pasta rotulada seguro continha apólices de seguro de vida, nem apenas a de Davi, mas apólices de outros homens que morreram em vários acidentes na última década. Franco vinha estudando padrões, visando viúvas e seus filhos em vários estados. A escala de sua predação era espantosa. Nós não éramos suas primeiras vítimas. E não seríamos as últimas, a menos que alguém o parasse. Ouvi passos na escada do porão no exato momento em que terminei de fotografar os documentos do seguro. Franco estava descendo, provavelmente desconfiado do tempo que estávamos aqui. Rápido! Sussurrei para Lucas. Finja que está mexendo na caixa de ferramentas do seu pai. Conseguimos parecer ocupados, organizando os pertences de Davi, quando Franco apareceu no pé da escada. Seus olhos foram imediatamente para a área onde ele havia escondido a mala, e vi um alívio cruzar seu rosto quando confirmou que ela ainda estava lá. Como estão as coisas por aqui? Perguntou ele, o tom casual, mas a linguagem corporal tensa. Mais difícil do que eu esperava. Respondi sinceramente. Tantas lembranças em cada coisa. Franco se aproximou de onde Lucas manuseava as ferramentas de Davi, e notei algo que tinha me escapado antes. Ele estava mancando levemente da perna esquerda, como se tivesse se machucado recentemente.
E havia arranhões recentes em suas mãos que pareciam ter sido feitos ao escalar janelas ou forçar fechaduras. Seu marido era um artesão e tanto, disse Franco, pegando uma das plainas manuais de Davi. Essas ferramentas valem um bom dinheiro. Podem ajudar com aquela situação da dívida. A maneira casual como ele sugeriu vender as preciosas ferramentas de Davi, aquelas que meu marido colecionou ao longo de anos de economias cuidadosas, aquelas que ele planejava ensinar Lucas a usar um dia, fez minha raiva subir perigosamente. Estas ferramentas não estão à venda, eu disse com firmeza. Vão ficar na família. A expressão de Franco escureceu. Rosa, acho que você não entende a gravidade da sua situação. Sua família tem uma dívida significativa, e bens como estes poderiam ajudar a reduzir o que vocês devem. O que eu entendo, eu disse, levantando-me para encará-lo diretamente, é que meu marido nunca te deveu nada. Eu encontrei os diários dele, Franco. Eu sei quem você realmente é. A mudança na postura de Franco foi imediata e aterrorizante. A máscara de falsa amizade caiu completamente, revelando o predador por baixo. Você mexeu nas coisas do Davi? Sua voz era suave, perigosa. Eu mexi nos pertences do meu falecido marido na minha própria casa, corrigi. E encontrei uma leitura muito interessante sobre um homem chamado Franklin Neves, que tentou arrastar o Davi para esquemas criminosos 20 anos atrás. Franklin, deu um passo à frente, usando sua altura para me intimidar. Mas eu já fui intimidada o suficiente por uma vida inteira. Davi escreveu longamente sobre como escapou da sua influência. Continuei. Sobre como era grato por ter se afastado de você antes que você destruísse a vida dele. Parece que você guarda rancor desde então. Seu marido me custou oportunidades, rosnou Franco, toda a pretensão de civilidade desaparecida. Ele deveria ser meu parceiro, mas amarelou. Me deixou na mão num negócio que deu tudo errado. Então você esperou 20 anos por vingança? Atacou a viúva e o filho dele? Eu não consegui esconder o nojo na minha voz. Que tipo de homem destrói uma família em luto para acertar uma conta antiga? O tipo de homem que termina o que começa, respondeu Franco. Davi achou que podia simplesmente se afastar de mim, começar uma vida nova com uma esposinha bonita que não sabia do seu passado. Bem, agora a família dele vai pagar pela covardia dele. Lucas ficou imóvel ao lado da bancada de seu pai, ouvindo Franco revelar suas verdadeiras motivações. A história da dívida era mentira. As alegações sobre o jogo foram fabricadas. Isso era puramente sobre o orgulho ferido de um criminoso e seu desejo de vingança. Você é louco, eu disse. Davi era um homem bom que fez a escolha certa ao se afastar de você. Davi era um tolo que me custou tudo. A voz de Franco ecoou pelas paredes do porão. Passei 2 anos na cadeia por causa de um trabalho do qual ele desistiu no último minuto. 2 anos da minha vida perdidos porque o seu precioso marido decidiu ter um pingo de consciência. Vi Lucas se mover lentamente em direção à escada, tentando se posicionar para uma fuga. Franco estava tão focado em seu discurso que não percebeu. E quando eu saí, continuou Franco, fiz uma promessa a mim mesmo. Um dia, Davi Moraes pagaria pelo que me custou. Levei anos para encontrá-lo, e a essa altura, ele tinha morrido naquele conveniente pequeno acidente. Então tive que ser criativo para cobrar o que ele me devia. Você é doente, eu disse, recuando em direção à escada também. Aterrorizar uma criança para se vingar do pai morto dela. Essa criança tem sido muito útil, disse Franco, a voz ficando fria novamente. É incrível o que garotos desesperados fazem quando você lhes dá a motivação certa. O Lucas me ajudou a coletar de metade da vizinhança, e ele vai continuar ajudando até que eu decida que a dívida do pai dele está paga. Não, eu disse com firmeza. Ele não vai. Franco riu, metendo a mão no bolso do casaco. Acho que você não tem escolha, Rosa. Sabe, eu tenho um seguro. Ele puxou uma arma. Pequena, fácil de esconder, mas mortalmente séria em sua mão firme. Eu esperava que pudéssemos manter isso de forma civilizada, disse ele. Mas se você vai dificultar as coisas, faremos do jeito difícil. O porão de repente pareceu muito pequeno, muito isolado. Se Franco nos matasse aqui, poderia levar dias até que alguém encontrasse nossos corpos.
E com sua rede de contatos e experiência em encobrir crimes, ele talvez nunca fosse pego. Mas enquanto eu olhava para o rosto aterrorizado do meu filho, percebi algo que Franco havia calculado mal. Ele passou meses quebrando a resistência de Lucas, fazendo-o se sentir impotente e sozinho. Mas Lucas não estava mais sozinho. E eu não era a viúva indefesa que Franco pensava que estava enfrentando. Eu tinha provas de seus crimes fotografadas com segurança em uma câmera que ele não conhecia. Eu tinha provas de sua identidade real e de sua vingança contra Davi. E o mais importante, eu tinha a determinação feroz de uma mãe que faria qualquer coisa para proteger seu filho. Sabe qual é o seu problema, Franco? Eu disse, surpreendendo-o com meu tom calmo. Você subestimou o que uma mãe é capaz de fazer quando seu filho está ameaçado. Antes que ele pudesse reagir, apertei o interruptor, mergulhando o porão na escuridão total. Na confusão que se seguiu, Lucas e eu agimos, não em direção à escada, para onde Franco esperava que corrêssemos, mas em direção à bancada de Davi, onde eu conhecia cada ferramenta pelo toque. O confronto final estava prestes a começar, e Franco estava prestes a aprender que aterrorizar nossa família havia despertado em mim algo muito mais perigoso do que qualquer arma. Na escuridão, ouvi Franco xingando e tropeçando, tentando encontrar o interruptor enquanto mantinha a arma pronta. Mas esta era a oficina de Davi, e eu conhecia cada centímetro dela de cor. Minhas mãos encontraram o que eu procurava, a lanterna potente de Davi, aquela que ele sempre mantinha carregada para quedas de energia. O feixe de luz cortou a escuridão como uma espada, atingindo Franco diretamente nos olhos e cegando-o temporariamente. Nesse momento de confusão, Lucas se moveu com a agilidade da juventude, pegando o velho taco de beisebol de seu pai, que estava encostado na parede. "Largue a arma, Franco", eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Acabou. Franco levantou a mão para proteger os olhos, semicerrando-os no feixe da lanterna. "Você se acha esperta, Rosa? Acha que isso muda alguma coisa?" "Acho que você está cercado e sem saída", respondi. "E acho que a polícia vai ficar muito interessada no que encontrei na sua mala." A expressão de Franco mudou quando ele percebeu o que eu estava dizendo. "Você mexeu nas minhas coisas. Fotografei tudo. Sua rede de vítimas, sua vigilância da nossa vizinhança, seu ataque sistemático a famílias em luto. Tudo." Mantive o feixe da lanterna em seu rosto. "Mesmo que algo aconteça conosco, as provas já foram salvas numa conta segura na nuvem." Era um blefe. Eu não tive tempo de salvar nada ainda. Mas Franco não sabia disso, e a incerteza o estava consumindo. "Você está mentindo", disse ele, mas sua voz não tinha convicção. "Lucas", eu disse sem tirar os olhos de Franco. "Diga a ele o que encontramos na lista de contatos dele. Moleque de Sampa, família do Rio, Operação Nordeste." Lucas recitou, sua voz ficando mais forte a cada palavra. "Todos aqueles adolescentes que você vem chantageando pelo país. Todas aquelas famílias que você destruiu." O rosto de Franco ficou pálido ao perceber a dimensão do que havíamos descoberto. Toda a sua operação estava comprometida. "E os documentos do seguro?" Continuei. "Apólices de todos aqueles homens que morreram em acidentes na última década. Quantas viúvas você aterrorizou, Franco? Quantas crianças você transformou em criminosos? Você não entende", disse Franco desesperado. "Aquelas famílias tinham dívidas. Elas precisavam pagar o que deviam. A única dívida aqui é o que você deve pela dor que causou", eu disse. "E está na hora de pagar." Ouvi sirenes ao longe, cada vez mais perto. Franco também as ouviu, seus olhos disparando em direção à escada. "Você chamou a polícia?" "Eu liguei para eles antes de descermos." Menti com tranquilidade. Contei sobre o homem estranho morando no meu porão, ameaçando minha família. "Eles devem chegar a qualquer minuto." As sirenes estavam ficando mais altas, e Franco estava começando a entrar em pânico. Um criminoso em pânico com uma arma era perigoso, mas também significava que ele não estava mais pensando com clareza. "Isso não acabou", rosnou ele, recuando em direção à escada. "Mesmo que você pense que venceu, eu tenho contatos. Pessoas que virão me procurar. Deixe que venham", eu disse.
porque agora eu sei quem você realmente é. E não tenho mais medo. A verdade é que eu estava apavorada. Mas meu medo não era mais sobre o que Franco poderia fazer comigo. Era sobre o que poderia acontecer com Lucas se eu me acabasse com isso completamente. Agora mesmo. Você destruiu a infância do meu filho. Continuei, seguindo Franco em direção à escada com a lanterna ainda o cegando. Você transformou o luto dele em uma arma contra ele. Você o fez pensar que estava me protegendo quando, na verdade, estava nos destruindo. Eu lhe dei um propósito, retrucou Franco. Eu o ensinei como o mundo real funciona. Você me ensinou a me odiar, disse Lucas, falando pela primeira vez desde que encurralamos Franco. Você me fez acreditar que eu era um criminoso, que merecia ser punido. Mas eu era só um garoto com saudade do pai. A dor crua na voz do meu filho pareceu atingir Franco com mais força do que qualquer acusação que eu pudesse ter feito. Por um breve momento, algo que poderia ser vergonha piscou em seu rosto. Mas era tarde demais para arrependimento. Franco fez suas escolhas. E agora, tinha que viver com as consequências. As sirenes pararam em frente à nossa casa. Ouvi portas de carro batendo, passos em nossa varanda, vozes se identificando. Polícia! Abra a porta! A arma de Franco vacilou quando ele percebeu que suas rotas de fuga estavam cortadas. O porão tinha apenas uma saída e nós a estávamos bloqueando. Você me armou uma cilada. Ele sussurrou. Eu protegi minha família. Corrigi. Algo que você nunca entendeu como fazer. O que aconteceu em seguida pareceu ocorrer em câmera lenta. Franco ergueu a arma, o rosto contorcido de raiva e desespero. Mas Lucas se moveu mais rápido do que qualquer um de nós esperava. Balançando o velho taco de beisebol de Davi com toda a força de um garoto de 16 anos que finalmente encontrou sua coragem. O taco atingiu o pulso de Franco, fazendo a arma voar pelo chão do porão. Franco gritou de dor, segurando o braço ferido, toda a sua ameaça se evaporando em um instante. Acima de nós, ouvi a porta da frente ser arrombada, passos pesados se espalhando pela casa enquanto os policiais procuravam por ameaças. Aqui embaixo! Gritei. Estamos no porão! O suspeito está rendido. O delegado Martins foi o primeiro a descer as escadas, sua própria arma em punho, mas abaixando-a quando viu a situação. Franco estava sentado no chão do porão, segurando o pulso e parecendo exatamente o que era. Um predador derrotado cujas vítimas finalmente revidaram. Rosa? O delegado Martins olhou de nós para Franco, tentando entender o que havia acontecido. Você e o Lucas estão bem? Estamos bem agora, eu disse, finalmente me permitindo sentir o alívio que estava segurando. Mas temos muito o que lhe contar sobre o que tem acontecido em nossa casa. As horas seguintes foram um borrão de depoimentos, coleta de provas e telefonemas. A mala de lona de Franco rendeu tudo o que eu esperava, e mais. A Polícia Federal foi contatada quando perceberam a dimensão de sua operação. Outras famílias, em outros estados, finalmente teriam justiça pelo que ele fez a seus filhos. Mas o momento mais importante veio quando o delegado Martins terminou de colher o depoimento de Lucas e olhou para meu filho com genuíno respeito. Sabe, Lucas, o que você fez esta noite exigiu muita coragem. Enfrentar alguém que te controlava pelo medo, proteger sua mãe mesmo quando estava apavorado, isso não é comportamento de um criminoso. É comportamento de um herói. Lucas olhou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, me desculpe por tudo. Por mentir para você, por deixá-lo me fazer roubar nossos vizinhos, por não confiar em você o suficiente para contar a verdade. Eu o puxei para meus braços, abraçando-o com força. Você estava me protegendo da única maneira que sabia. E quando mais importou, você escolheu confiar em mim. É só isso que importa agora. Enquanto a polícia terminava seu trabalho e Franco era levado algemado, Lucas e eu ficamos na oficina de Davi, nossa oficina agora, olhando para o espaço que nos foi roubado e que finalmente era nosso de novo. O que a gente faz agora, mãe? Perguntou Lucas. Olhei ao redor para as ferramentas de Davi, ainda penduradas em seus lugares, esperando pelos projetos que nunca seriam terminados por seu dono original.
mas talvez pudessem ser terminados por novas mãos, continuando o trabalho de construir, criar e embelezar as coisas. Agora a gente se cura, eu disse. A gente reconstrói. A gente se lembra de que somos mais fortes juntos do que jamais fomos separados. Nas semanas seguintes, nossa vizinhança se uniu de maneiras que eu nunca esperei. Quando a dona Elvira soube o que aconteceu, foi a primeira a nos trazer o jantar e oferecer qualquer ajuda que precisássemos. O Silva, os Garcia e outras famílias que Franco havia vitimado encontraram conforto em saber que seu agressor fora finalmente pego. Lucas começou a ver um psicólogo especializado em ajudar jovens vítimas de manipulação e abuso. Lentamente, a vergonha e a culpa que Franco havia programado nele começaram a desaparecer, substituídas pela compreensão de que ele era uma criança em uma situação impossível, fazendo o melhor que podia para proteger as pessoas que amava. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido em nosso relacionamento. Os segredos que nos afastaram se foram, substituídos por uma confiança e compreensão mais profundas. Lucas começou a vir a mim com seus problemas novamente, e eu me certifiquei de que ele soubesse que nenhuma situação era difícil demais para enfrentarmos juntos. 3 meses após a prisão de Franco, Lucas e eu finalmente terminamos de limpar o porão completamente. Doamos algumas das ferramentas de Davi para uma escola técnica local. Guardamos outras para projetos futuros e transformamos o espaço em algo novo. Uma sala de estar onde poderíamos criar novas memórias enquanto honrávamos as antigas. Uma noite, enquanto estávamos sentados em nosso porão recuperado assistindo a um filme juntos, Lucas olhou para mim com um sorriso que eu pensei ter perdido para sempre. "Eu te amo, mãe", disse ele simplesmente. "Eu também te amo, meu filho", respondi. "E tenho orgulho do homem que você está se tornando. A história que contei não é realmente sobre porões ou criminosos ou as coisas terríveis que as pessoas fazem umas às outras. É sobre o poder do amor para sobreviver até mesmo às piores circunstâncias. É sobre a força que vem de encarar a verdade, por mais dolorosa que seja. E é sobre o laço inquebrável entre mãe e filho, que nenhuma manipulação ou medo pode destruir permanentemente. Eu aprendi que, às vezes, as piores experiências podem nos ensinar quem realmente somos quando tudo nos é tirado. Descobri que era mais forte do que jamais imaginei, mais corajosa do que jamais precisei ser e mais determinada do que jamais soube ser possível. Mas, o mais importante, aprendi que o amor não apenas suporta, ele revida. E quando o faz, é imparável. Franco pensou que poderia destruir nossa família, explorando nosso luto e nos isolando um do outro. Em vez disso, ele nos ensinou que éramos inquebrantáveis. Ele pretendia nos destruir, mas acabou nos mostrando exatamente o quão fortes poderíamos ser quando estávamos juntos. Às vezes, as maiores vitórias não vêm de evitar a escuridão, mas de encontrar a luz que existe dentro de nós, mesmo em nossos momentos mais sombrios. Essa luz guiou Lucas e a mim através do pior momento de nossas vidas, e continuará a nos guiar através de quaisquer desafios que o futuro possa trazer. Nós somos sobreviventes, nós somos guerreiros, e estamos finalmente livres de verdade.